E um dos anjos que vem trazer as taças da ira de Deus é o mesmo anjo que vai trazer que está trazendo a revelação de Apocalipse 17. Então, Apocalipse 17 não acontece no passado. Isso é uma prova cabal que acontece no futuro. Ok? Bom, mais algumas perguntas e a gente vai acabar. Outras pessoas me perguntam: Luiz, o que está faltando acontecer para Cristo voltar? Meus irmãos, a única coisa que de fato, de verdade, falta acontecer diante de Deus para Cristo voltar é que Ele possa ser revelado na sua igreja de maneira plena. Cristo aguarda com ardente desejo a manifestação do seu caráter em sua igreja. Quando isso acontecer, Cristo volta para reivindicá-los como seus. É isso que Cristo está aguardando, ok? É por isso que ninguém sabe o dia e a hora. Se você está vivendo hoje diferente do que você viveria se você soubesse quando Cristo vai voltar, então a maneira que você está vivendo não é pela motivação correta. Você precisa viver agora, como se Cristo fosse voltar amanhã. Se você ama a vinda do seu Salvador, se você ama o seu Senhor, você está permitindo que o caráter dele seja formado em você. Ok? Essa é a igreja que está lá em Apocalipse 12. Cristo está sendo formado dentro dela. E ela vai resplandecer como o sol da justiça, como está em Malaquias. Ela vai resplandecer de forma coroada, com os diademas, as estrelas sobre os diademas. Ela vai refletir perfeitamente o caráter de Cristo. Ok? Outra pergunta. Luiz, chegou o momento de fugir para as montanhas? Meu irmão, eu sei que estão fazendo alarde muito grande a respeito disso. Mas você acha sinceramente que se tivesse chegado esse momento, Deus não lhe daria a condição de você poder fazer um preparo mínimo para você sair e ir para a montanha? Segundo lugar, Deus, antes de desejar que você vá para a montanha, Deus quer que você saia dos grandes centros e vá para centros menores, cidades menores, para que você possa se acostumar a viver contemplando a natureza que Deus criou. Deus quer que você saia desse corre-corre do campo. E isso já chegou o momento. Já era para você estar vivendo numa cidade menor, sair dos grandes centros, ok? Lá em Mateus 24:15, quando Jesus manda fugir para os montes, que finalmente chegou o abominável da desolação, aquele é o último sinal para você fugir para os montes. O último sinal. Isso não quer dizer que isso pode acontecer. Até porque, eu vou lhe ser muito sincero, escute bem o que eu vou falar. Quando Satanás mexeu nessa peça chamada Bento XVI e antecipou a saída dele, eu vou lhe ser sincero, eu creio sinceramente que Satanás, através disso, está intimando o Obama e o Congresso americano a emitir o decreto dominical. A América está na mão do Vaticano. Os grandes conglomerados financeiros, os grandes bancos, o próprio Fed, está tudo na mão do Vaticano. Os Rothschild, eles trabalham para o Vaticano. Então, meu irmão, se essa jogada foi para antecipar o decreto dominical, pode ser que aconteça sim. Obama tenha sido intimado a emitir o decreto dominical. Meu irmão, se isso acontecer, eu vou lhe falar uma coisa muito séria. Entre
as 4 primeiras trombetas, o mundo não esboça nenhuma reação. Nenhuma. Você pode reparar. Lá em Apocalipse 8, você pode reparar. Acontece a primeira trombeta, depois acontece a segunda trombeta, acontece a terceira trombeta, e não tem, o mundo não esboça nenhuma reação. O mundo só esboça reação lá no versículo 13, quando aparece uma águia, que é simbologia de um anjo, que nos representa, porque não foi dado aos anjos pregar o evangelho, então essa águia representa o povo de Deus, e ali é dada uma mensagem em grande voz. Grande voz, como está lá em Lucas, significa estar cheio do Espírito Santo. E ali é dada uma mensagem: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, entre as primeiras 4 trombetas, não tem nenhuma manifestação. Isso leva a crer que elas acontecem de maneira seguida. Sabe o que significa isso? Elas podem acontecer dentro de um espaço de um mês. Biblicamente falando, nenhuma vírgula, nem um tio será agredido se as 4 primeiras trombetas, particularmente as 3 primeiras trombetas, acontecerem dentro de um prazo de um mês. A Bíblia não será agredida se isso acontecer. E detalhe, antes da primeira trombeta acontecerá um terremoto, ok? Abrindo a primeira trombeta acontece um terremoto. Isso está lá em Apocalipse 8, versículo 5. Houve trovões, vozes e relâmpagos. O que são trovões, vozes e relâmpagos? É Deus emitindo uma ordem para que venham as trombetas. Você pode reparar que em Apocalipse 5, Apocalipse 4, perdão, no versículo 5, nós vemos essa manifestação no trono de Deus. Está escrito: do trono saem trovões, vozes e relâmpagos. É porque sai uma ordem do trono de Deus. E um terremoto incomum, abre as primeiras trombetas. Então, primeira coisa, o segundo chifre tem que ser quebrado. Protestantismo ser quebrado através do decreto dominical na América. Segundo, um grande terremoto. Terceiro, vem as 4 primeiras trombetas. O mundo se une, é formada a nova ordem mundial, e finalmente, na 5ª trombeta, Satanás recebe autoridade para trazer João Paulo II do abismo. Ok? Então, é hora de fugir das montanhas? Não, é hora de você se planejar. Muitas pessoas têm me ligado, desesperadas, chorando: vou colocar minha casa à venda. Meu irmão, não faça nada de forma precipitada. Você não tem que ir para a montanha agora. Vai chegar um tempo que todos teremos que ir para a montanha, sim. Luiz, quando que vai ser? No tempo de angústia. No tempo de angústia, quando a porta da graça se fechar, nós vamos sim, temos que ir para as montanhas. Nesse momento temos que sair dos litorais, porque a segunda trombeta é um grande asteroide caindo no mar. Logicamente vão se formar tsunamis, e aqueles que estiverem nos litorais serão atingidos. Então temos que estar no mínimo a 200 quilômetros do litoral. Pequenas cidades, no mínimo 200 quilômetros do litoral. Ok? Bom, mais uma pergunta. Muitas pessoas têm me perguntado: Luiz, como que eu devo guardar o sábado? Meu irmão, é simples. Isaías 58 revela. Basta você fazer a vontade de Deus. Vamos lá. Isaías 58.
mostra claramente o que é guardar o sábado. Aqui, ó. Isaías 58, vamos logo no versículo 14. Vamos no 13. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, então, meu irmão, se você puder cuidar dos interesses de Deus todo dia, maravilhoso, faça isso. Se você puder amar o seu próximo, se você puder evangelizar, se você puder visitar os doentes, você precisa sim ser honesto, você precisa não aceitar o homossexualismo, a mentira. Isso não é a favor que você está fazendo a Deus, ok? É seu dever, a sua obrigação de cristão. Você precisa se afastar do pecado, você precisa abrir mão dos maus hábitos todo dia. Porém, no sábado, você tem que procurar saber qual é a vontade de Deus e colocá-la em prática. É por isso que eu falei que o santuário celestial é o centro da obra de redenção. Porque através do santuário celestial, nós sabemos pelo santuário terrestre o que Deus espera de nós. Então, por exemplo, apesar de um montão de gente falar besteira, que sacrifício diário é não poder trabalhar mais, né? Bom, todos os dias no templo era oferecido um cordeiro. Todos os dias, um pela manhã e um pela tarde. Vocês sabem o que acontecia no sábado? No sábado era dobrado. Eram oferecidos 2 cordeiros pela manhã e 2 cordeiros pela tarde. O que nos ensina isso? Que no sábado existia da parte de Cristo um amor ainda maior, um desejo maior para honrar o seu Pai. O que ele já fazia todos os dias. E era isso que os judeus hipócritas não entendiam. Por que eles não entendiam? Porque eles amavam mais a tradição do que a lei de Deus. A lei de Deus, ela não é apenas para estar nas tábuas da lei, não, meu irmão. A lei de Deus é para estar na nossa mente e no nosso coração. Vamos abrir lá em Mateus 7. Olha como é que Jesus repreendeu aqueles hipócritas. Marcos 7, perdão. Está escrito, Marcos 7, versículo 5. Interpelaram-no os judeus e os escribas, dizendo: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos? Meu irmão, a tradição dos anciãos, essa praga da Trindade, a tradição. Eles dizem que os nossos pais, de domingo a domingo, adoravam a Deus. Quando dizem, mas não é bíblico, mas é a tradição dos nossos pais na igreja. E aqui, os judeus hipócritas estão dizendo a mesma coisa. A Trindade é a tradição. Que tradição, meu amigo? A Trindade foi introduzida na igreja no ano 300 depois de Cristo. Meu irmão, no ano 300 depois de Cristo, todos os apóstolos já tinham morrido. Pelo amor de Deus, que tradição diabólica é essa? E Jesus respondeu, lá no versículo 7, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando os mandamentos de Deus. Guardais a tradição dos homens. O que eles guardavam? A tradição dos homens. Você não pode tirar a ovelha do buraco, não. Olha o que está escrito isso na lei, meus irmãos. Olha o que está escrito isso na lei. Hein? Olha o que está escrito isso na lei. Isso é a tradição de homens. No versículo 9, Jesus disse: e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Olha que praga.
Eles queriam que Jesus guardasse o sábado, não segundo a lei de Deus, mas segundo a tradição deles. Jesus curava, libertava. O que está escrito lá em Isaías?